Glória a Deus, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos aqui na nossa manhã muito preciosa. Vocês sabem que sempre Deus tem colocado assim no nosso caminho pessoas assim incríveis, maravilhosas, com uma história de vida muito edificante, com um ensino em Deus para trazer para nós. E hoje o programa está simplesmente assim fantástico, com uma mensagem do céu para você. Eu convidei uma pessoa muito especial para estar participando conosco aqui dessa transmissão do programa Manhã Preciosa. Cada dia a gente fica assim impactado com essas conexões que Deus tem feito. Edificam a mim, né? E tudo que edificam a mim eu quero também trazer aqui para abençoar a sua vida e nessas manhãs que são preciosas, porque até aqui nos sustentou o Senhor e hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós. E eu quero desde já aqui convidar a nossa querida, a Osineide Andrade Peixoto. Ela é pedagoga, ela é terapeuta, 54 anos, ela é cristã há mais de 25 anos, pedagoga em fase de aposentadoria, ela é casada, mãe de um rapaz de 31 anos e uma enteada de 14 anos. Olha, a gente vê que é uma mulher muito experiente. E a sua nova profissão, ela é terapeuta. E ela também se tornou terapeuta por alguns motivos. E também a gente vai falar sobre isso hoje. E eu quero desde já convidar, então, a nossa querida Osineide Andrade Peixoto, que está em Natal, na nossa capital querida do Rio Grande do Norte, para estar falando conosco sobre o cuidado do corpo, da alma e do espírito. Bem-vinda, Osineide, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastora Márcia. Glória. É um prazer estar aqui participando do Manhã Preciosa. Eu tenho assistido, desfrutado das palavras maravilhosas e confesso que não pensava de estar aqui, né? Mas o Senhor nos juntou e o Senhor nos trouxe até aqui e estamos aqui para contribuir com o Evangelho do Reino, né? Cuidando de pessoas, que é isso que o Senhor tem nos permitido fazer. Glória a Deus, Osineide. Conheci a Osineide, né, há pouco tempo, né, lá em Natal, na capital, e ela estava ministrando, né? Estava ministrando um evento de mulheres, lá estava a Osineide. E realmente Deus fez uma conexão, não consegui esquecer dessa mulher incrível. E também foi nossa aluna do curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal. E eu também aprendi muito com a Osineide, tem muito para ensinar para nós hoje, né, Osineide? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, olha, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse cuidado especial, que a gente estava aqui dizendo que é o nosso tema de hoje, né? É o cuidado de uma forma integral e completa. Fala mais para a gente sobre isso. Pois é, pastora Márcia, como pedagoga, eu estou incomodada com aquele nome que está aparecendo lá atrás, bar. Mas ao vivo é assim mesmo, né? Eu estou no quarto do meu filho e, por coincidência, está aparecendo aquela plaquinha ali atrás. Osineide, uma graça. Pastora Márcia, cuidar do corpo, da alma e do espírito é uma necessidade que nós, cristãos e também pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano, precisam trabalhar. Primeiro em nós e depois no outro. Nós costumamos cuidar muito do nosso corpo. Isso é real. Nós cuidamos do corpo, queremos estar bem, mas muitas vezes nós esquecemos da nossa alma e também até do nosso espírito. E desde que eu criei no Senhor, algo que me chama muito a atenção é essa parte de ser um cristão que desfruta do Senhor de forma integral, né? Integral. Na escola se fala muito de trabalhar o aluno de forma integral. E na igreja nós precisamos trabalhar também os irmãos de forma integral, né? E nós podemos ver que o corpo, né? O corpo, ele é feito para tocar as coisas materiais. Nós temos 5 sentidos, né? A visão, a audição, né? O paladar, e nós temos também o olfato e o tato, né?
Então, com o nosso corpo, nós tocamos as coisas materiais. Isso é muito claro e toda criança sabe disso, né? Mas nós também temos uma alma, né? Nós temos uma alma e nessa alma ela tem 3 partes: mente, vontade e emoção. 3 coisas que, se o cristão não tiver cuidado, podem derrubar qualquer vida cristã, né? Porque a nossa mente mente muito para nós, né? A nossa vontade, muitas vezes, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vontade, né? Aprender a colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus, né? E a nossa emoção, que é outra coisa que nos trai muito. Às vezes nós somos muito emocionais e isso nos leva a fazer coisas que não condiz com a vida de um cristão. E, em terceiro lugar, nós temos o nosso espírito, né? Que é uma coisa linda, maravilhosa. O nosso espírito, ele foi criado pelo nosso Criador com uma única função, que é de conter Deus, né? No nosso espírito reside a nossa consciência, né? A nossa comunhão e a nossa intuição. Olha que coisa linda. Então, se nós estivermos no espírito, a nossa consciência vai ser boa, né? A nossa comunhão com os irmãos e com o Senhor vai ser boa. E a nossa emoção também vai ser uma emoção que vai nos direcionar para fazer as coisas para o reino e não para nós mesmos. Se não ficamos naquela emoção comum e que acaba nos afastando de Deus. Então, tem um versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 que diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, está sendo projetado aí 1 Tessalonicenses 5:23. Alguma outra palavra pode mudar de versão da Bíblia, mas o sentido e o objetivo é falar que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E que, em conjunto, eles precisam ser encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Oh, glória. Nós não precisamos ser irrepreensíveis para qualquer um, pastora Márcia. Nós precisamos ser encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso amado Senhor Jesus. Glória a Deus, que lindo. Eu queria, assim, que você também falasse pra gente, né, o que é que te fez buscar essa nova profissão, já tendo em vista aí a sua aposentadoria, o que é que você decidiu, por que desta mudança tão diferente, algo tão novo na sua vida e tão belo também? Pastora Márcia, a minha vida desde a infância foi sempre de muitos desafios, né? A vida sempre me desafiou a me tirar da minha zona de conforto e buscar fazer algo novo. Todos os dias aparece um desafio à minha frente, né? E eu brinco aqui em casa que eu digo assim, a minha zona de conforto não é confortável, não é? Eu fico brincando, porque eu sempre estive tendo que enfrentar um desafio. Isso na vida cristã, na vida secular, na vida conjugal, né, na vida de mãe, porque eu não tinha como engravidar e engravidei de uma forma muito maravilhosa, que um dia, quando a gente estiver falando de maternidade, posso dar esse testemunho, que também é belíssimo, e principalmente para crescer e estudar, né? Sempre tive um desafio muito grande. E com pais separados muito cedo, eu tive que ir para a casa dos meus avós, muito pequena, e lá eu comecei a estudar, né? E tive esse desafio de estudar sempre. Tudo isso passou, só que da minha infância difícil,
ficaram algumas marcas emocionais e alguns traumas que me renderam ansiedade durante toda a minha vida. E mesmo cristã, mesmo orando com fé, pregando o evangelho, nunca escondi que sou uma serva do Senhor em todo e qualquer lugar, porque essa é a minha constituição, né? Mas chegou uma época em que essa ansiedade, ela me paralisou. Porque a ansiedade todos nós temos, né? A própria palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, isso mostra que sempre existiu ansiedade, né? Mas uma ansiedade num grau que ela não te paralisa, ela te impulsiona a fazer algumas coisas, né? Mas antes da pandemia, eu já estava com ansiedade em um nível muito elevado. Um nível que eu perdi 2 mestrados, um nível que eu tive muitas perdas por conta dessa ansiedade. E aí veio a pandemia, Márcia, e logo no início da pandemia, bem no início, eu perdi muitas pessoas, amigos queridos de trabalho, e aí a tal da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eu já havia sido diagnosticada, ela me pegou total. Me paralisou completamente. E aí eu corri para o interior, para um refúgio de uma casinha que eu tenho lá, que foi dos meus avós, da minha família. E lá, enquanto nós construíamos aquela casinha, o Senhor me reformou. E Ele me disse ali naquela casa, que não me levou para lá para reformar aquela casa, mas sim para me reformar. E ali eu não aceitava aquela situação e dentro de mim gritava muito alto: eu quero me reestruturar. Eu sou uma professora, uma mãe de família e, acima de tudo, eu sou uma cristã que prega a palavra de Deus. E ali o Senhor me mostrou um curso, porque eu já tinha feito tanta terapia, Márcia, de tudo que você imaginar eu já tinha feito, tudo. E aí eu comecei a estudar essa terapia buscando a minha cura. E aí o Senhor operou um milagre maravilhoso, porque eu encontrei a ferramenta que me tirou da ansiedade. E ali, quando eu fui passar pelo reprocessamento emocional que o próprio curso oferece com uma terapeuta experiente, eu já estava curada. Ai, que lindo. Já estava curada. E o professor falou para mim que eu estava pronta para atendimento, para atender, para ser também uma terapeuta. E eu aceitei o desafio. Sabe o que eu acho tão bonito, Osneide, que você não se deixou vencer pela depressão, pela ansiedade. No caso, mesmo você tendo aquele diagnóstico, você realmente buscou em Deus ferramentas, né, que te reestruturasse. Você mesma disse que falou: Senhor, eu quero me reestruturar. E o Senhor disse que estava te reformando e te deu aí ferramentas e, inclusive, uma nova profissão. Olha, veja como dentro deste vale surgiu algo novo na sua vida. Interessante, né, Osneide? É verdade. E aí eu queria te perguntar, você disse que teve essa vida de uma parte tão dolorosa. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo talvez estejam passando por isso ou passaram por essa ansiedade a um nível muito alto, ou até mesmo uma depressão. E eu queria te perguntar, como é que está a sua vida? Você sentiu a sua vida voltando ao normal após a ansiedade, síndrome do pânico, né, que você também disse pra gente que chegou a ter, e depressão? E você se livrou da medicação? Como é que foi isso? É possível se livrar assim, dessa medicação? Márcia, eu nunca pensei que um dia eu pudesse me ver tomando tantas medicações e de um dia para o outro, que não foi muito rápido, mas foi no processo que eu estava estudando, e todas as técnicas que eu via no curso, eu aplicava em mim. Eu era meu próprio laboratório, Legal. Né? Eu era minha própria cobaia. Eu era minha cobaia, né? Eu aplicava tudo em mim. E aconteceu uma coisa muito linda uma vez, que foi, tenho um irmão que estava tomando a mesma medicação que eu estava. E ele foi pegar medicação no SUS. E a minha fui comprar na farmácia.
Quando vinha uma medicação que eu já estava em 150 miligramas, uma medicação muito forte, ela era uma cápsulazinha, não tinha como partir. E aí um dia faltou essa medicação e o meu irmão falou, eu tenho a mesma medicação, até meu esposo chegar de Natal, que eu estava lá no interior com meu irmão. E aí ele disse, eu tenho a medicação. E quando ele veio me entregar, o dele era uma cápsula diferente. Olha como o Senhor faz. Era redondinho e tinha duas partezinhas que você tinha como partir e tomar 75. E aí eu tomei 75, né? Tomei 75 e esperei se eu ficasse ruim, porque eu tinha, Márcia, uma síndrome de abstinência terrível, que era vontade de vomitar, muita náusea, eu ficava muito trêmula, a minha voz ficava trêmula, eu escrevia mal, a coordenação motora fina ficou muito ruim, né? Eu que antes com o intestino preso, mas se eu tivesse uma crise de ansiedade, o intestino soltava totalmente tudo, né? Aparecia o choro e uma angústia muito grande. Então, eu tomei a primeira bandinha, não senti nada. Aí, meu esposo foi comprar, quando chegou, trouxe 2 caixas de medicação e falou assim para mim, Ozzy, que ele me chama de Ozzy, Ozzy, eu fui comprar a medicação de 150 e só tinha de 75, então a moça me deu 2 caixas de 75. Você toma 2 comprimidos. E aí, eu tinha pedido uma confirmação ao Senhor, olha como tudo é do Senhor. Aí, ele disse assim para mim, já que nós estamos aqui no interior, só a gente, você não tem que trabalhar, toma só um de 75. Só que eu já tinha tomado a bandinha do meu irmão e tinha dado certo. Aí ele disse, toma 75 e aí o remédio que era para 1 mês serviu para 2. E à noite eu não dormia sem tomar uma medicação. E aí eu comecei a esquecer. Ia com os irmãos pregar o evangelho nas fazendas, naquela vida linda. Quero mandar um amém para os meus irmãos lá de Mulungu, né? Que eu sei que eles vão assistir esse programa e foi uma coisa linda que aconteceu com a gente ali, né? De Havaiana, como eu já te contei essa história, de Lamparina e Havaiana, e a gente ia, foi escuro aqui, a gente ia pregando o evangelho, Márcia, por todas aquelas comunidades e ali eu ia sendo curada, né? Glória algo a Deus. maravilhoso. Né? Então, você foi desmamando, né, dos remédios, né? Você foi tendo um desmame dos remédios, né? Aos poucos, não foi isso? Naquele período. Um desmame, exatamente. Foi um desmame. Mas foi algo assim, Márcia, que eu digo quando eu falo com algum cliente meu, ele diz, Osineide, eu devo parar de tomar a minha medicação? Eu digo, não pare de tomar a medicação, porque o seu próprio organismo vai fazer com que você não sinta falta dela e aí é a hora de você deixar, porque foi assim que aconteceu comigo, né? Uma pessoa não deixa de beber ou de usar qualquer outro tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, se o organismo dele não está pedindo mais. Quando o organismo dele não está pedindo, é porque é a hora de largar, porque ele já está bem, né? Então, foi mais ou menos assim. E hoje, Márcia, eu tomo o quê? Um analgésico, de vez em quando, porque o meu dia a dia é muito corrido, às vezes eu sinto um pouco de dor de cabeça, mas para ansiedade, para o pânico, depressão, eu não tomo absolutamente nada, nada. E eu cheguei a tomar 8 medicações por dia, Márcia. Para honra e glória de Jeová que eu digo, né? Hoje eu digo porque aqueles que viram a minha doença, eles precisam ver o meu testemunho e saber que há esperança para nós. Ah, que bom. Eu fico feliz da gente estar participando deste momento em que você está testemunhando, né? Porque a promessa de Deus para a sua vida é necessário contar as maravilhas do Senhor. Osineide, eu queria que você falasse para a gente também, quando foi que você percebeu que precisava de ajuda? E se você acreditou no primeiro diagnóstico médico, como foi aquele momento, né, em que você
percebeu mesmo um diagnóstico na sua vida? Você falou pra gente que teve, no caso, aquela ansiedade de nível maior e que foram tempos muito difíceis, né? Fala pra gente como é que você viveu aquele momento. Márcia, o primeiro momento que eu percebi que as coisas estavam fora de controle foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade e fui diagnosticada com pânico. Eu estava me sentindo um pouco mole, vinha de alguns atestados no trabalho, ia no médico, pegava algum atestado, aí fazia todos os exames para ver se tinha problema na tireoide, problemas hormonais, problema no intestino, tanta coisa que eu fazia e nunca dava nada, nunca dava nada. Então, houve um dia que foi assim, um dia terrível aqui em casa, que nós estávamos deitados já no domingo à noite, e eu estava na cama com minha menina, que tinha acabado de chegar de um aniversário, e estava dividindo comigo a lancheirinha, né? Ela estava dividindo a lancheirinha, dizendo para o pai, ela ainda era menorzinha, agora ela está com 14 anos, ela dizendo para o pai, esse é seu, esse é de Ozzy, esse é de Arthur, esse é meu, que é a minha enteada. E dividindo a lancheirinha. E de repente eu coloquei uma bala na boca e eu acreditei que eu tinha me engasgado, né? E eu corri para a pia e comecei a querer colocar aquela bala para fora, acreditando que eu estava engasgada e eu estava sem fôlego. Ali meu esposo, meu filho, me colocaram no carro e com minha enteada, a gente correu para o pronto-socorro. E eles tudo aperreados, chorando, acreditando que eu estava engasgada, porque eu dizia, estou sem fôlego, agarrada na garganta, eu estou engasgada com a bala. Lá, não deu nada. Não deu nada. E eu voltei muito chateada, porque eu acreditava que aquele... Aí o médico chamou meu esposo, meu filho, e disse, leve ela a um psiquiatra, um especialista, ela está com uma crise de pânico. Eles não acreditaram e eu também não. Só que ele deu uma medicação muito forte, eu vim para casa, dormi bastante, 3 dias depois eu estava na escola, outra crise, fui ao médico, mesmo diagnóstico, 3 dias depois, outra crise, aí eu resolvi acreditar, procurar o especialista, fazer a terapia e começar a tomar a medicação. Com muito choro, Márcia, eu não aceitava. Eu não aceitava, porque eu achava que eu era muito bem emocionalmente, eu era que dava conselho, eu era que cuidava das coisas da minha família, eu era que aguentava tudo. Nossa, era a mulher do conselho. Isso, tipo Só que assim, você se sentia tão forte que não acreditava, né? Devido às pessoas mesmo se apoiarem tanto em você e você assumindo tantas responsabilidades, pensava que jamais isso aconteceria com você, né? Ô Zeneide, diante disso que você falou, eu fico assim, meditando, você disfarçava assim na igreja, no meio da família, no meio dos amigos, as pessoas percebiam isso? Você tinha como manter isso em segredo? Você talvez sentiu vergonha das pessoas ficarem sabendo disso? Márcia, é um abá. Até hoje, eu vou falando aqui com você e eu sei que eu estou falando por um motivo maior, que é o que eu já te falei. Eu dou o meu testemunho para que pessoas acreditem que é possível. Então, as pessoas que me viram doente, elas precisam ver que eu estou bem. Meu testemunho não é para vender terapia. Meu testemunho é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu tinha muita vergonha, Márcia, muita vergonha. Então, na escola, no meu trabalho, eu não consegui esconder por muito tempo. Porque eu tinha que colocar atestado, porque eu acordava sempre com uma dor aqui, outra dor ali, com muito sono, dormia na hora que não era para dormir, e na hora que era para dormir ficava acordada, né? O meu humor ficou muito ruim, de uma pessoa totalmente calma e firme nas coisas, eu passei a ter um humor que oscilava, e as pessoas começaram a perceber que o meu humor oscilava, né? Então, na escola, no trabalho, não foi muito difícil. Em casa, eu passei muito tempo disfarçando, porque
eu já sempre fui muito dorminhoca. Eu sempre troquei tudo pelo um bom sono. Então, quando eu chegava em casa, caía na cama, ninguém me perturbava. Todo mundo deixava eu relaxar, só que era demais. Muitas vezes eu não estava dormindo, eu estava chorando. Muitas vezes eu estava chorando. Meu esposo entrava no quarto, me acalmava, dizia que ia passar, mas eu chorava muito, muito mesmo. E na igreja era que a vergonha era maior. Uhum. Muito, muito mesmo, porque eu não queria me levantar para compartilhar, porque eu coloquei na minha cabeça como é que eu vou compartilhar das maravilhas do Senhor? Como é que eu vou falar do Senhor se eu estou doente? Né? Uhum. Mas uma vez, lá em Mulungu, você vai fazer, eu acredito que você vai chegar lá no outro ponto, e eu vou falar quando foi que eu cheguei diante do Senhor e o Senhor me revelou por que eu deveria compartilhar, pregar o Evangelho e continuar falando do Senhor, Uhum. mesmo doente. Isso, então fala pra gente assim, Zinete, qual foi o momento que você falou assim, eu não aguento mais, Senhor, isso aqui é o meu pior momento. Tem aquele momento assim que estoura. Tem irmãos que falam, Márcia, eu estava por aqui, mas o Senhor chegou, mesmo quando eu estava por aqui. Né? Deus às vezes nos permite chegar a alguns limites, e aí a gente dá aquele grito, né, de pedido de socorro ao Senhor, e Ele dá o escape. Qual foi assim esse seu momento? Já estava lá no interior, eu saí daqui de Natal e disse que não queria mais ficar aqui, eu fui para minha caverna. Acho que por isso que as histórias dos profetas que sofreram, como Jeremias, Elias, esses profetas marcam muito para mim. Porque quando eu estava lá no interior, uma vez meu esposo veio aqui para Natal e eu fiquei sozinha. Meu irmão também não estava lá e nem o meu pai. Meu pai sempre ficava comigo lá. Nesse período, meu pai, ele vai fazer 90 anos agora, mas ele é um companheirão, né? Ele é um companheirão e ficou muito lá comigo, né? E a gente ia para a igreja junto, a gente ia pregar o evangelho juntos, era um momento muito lindo, eu e meu pai lá. Então, teve uma vez que meu pai veio para cá, meu irmão também, meu esposo veio para Natal e eu fiquei sozinha lá no interior. E um dia eu fui para a igreja, lá, uma congregação lá com os irmãos, estava na pandemia e estava fechado. E eles fizeram uma campanha de oração pelas pessoas que estavam doentes da Covid. Né? E a gente foi orar bem distante um do outro, de máscara, com todo aquele cuidado. E quando eu cheguei lá, me deram oportunidade e queriam que eu falasse, queriam que eu lesse a palavra, né? E quando eu cheguei em casa, Márcia, eu entrei naquela casa que não tinha, as paredes estavam ainda pretas, não tinha piso, era uma casa bem, bem engraçada, mas eu gostava de estar lá. E aí eu comecei a chorar, eu tive uma crise de choro muito grande, sozinha. E eu disse, Senhor, eu não quero ficar nessa situação. Uhum. Eu quero ser restaurada. Então, o que aconteceu? Tá vindo um retorno da minha voz, eu não sei se eu mexi em alguma coisa. Aqui eu tô te ouvindo bem, viu? Quiser continuar, tudo tranquilo. Então, esse dia foi muito lindo, porque eu orei esse versículo de Tiago, que eu dizia, Senhor, Elias era homem como eu, e como qualquer outro irmão. Ele era sujeito às mesmas falhas, aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções. E ele orou, Senhor, e choveu 3 dias. Né? E lá eu chorei muito, né? E ali eu disse, eu não vou mais pregar o evangelho. Olha só que coisa louca. Não vou mais pregar. Uhum. Como vou pregar uma coisa que não está acontecendo comigo? Mas eu adormeci e quando eu acordei, eu fui tomada por uma paz, algo inacreditável. E eu sentia no meu coração, assim, você nunca pregou sobre você. Não é sobre você que você tem que pregar. É sobre mim, é sobre Deus, é sobre Jesus Cristo. E isso não é mentira o que você fala. Então, não é porque você está doente, não é porque você está limitada com seus problemas,
que você vai deixar de dizer que eu sou, eu restauro. E aquilo bradava no meu coração como só quem tem uma experiência espiritual é que pode saber. Quem nunca viveu essa experiência não tem como saber, né? Era algo muito lindo. E eu dizia isso, Senhor, é sobre o Senhor que eu tenho que falar. E isso é verdadeiro, não é sobre mim. E assim, a partir dali, minha comunhão com o Senhor foi restaurada completamente. E hoje eu posso estar, Márcia, cheia de problemas, cheia de dor. Mas quando eu quero pensar que eu, por algum momento, não devo pregar, eu digo, mas não é sobre Osinei. É sobre o Senhor Jesus. E ele não tem defeito, ele vai continuar sendo. Eu passarei, o Senhor não passará. Glória a Deus, Osnete. Fico feliz com o seu testemunho, né? Algo que nos inclina para uma comunhão com Deus, mesmo vivendo os dias maus, conseguir declarar que o nosso Redentor vive e ele se levanta em nosso favor, né? Osineide, você também falou aí que Deus te conduziu a um lugar de cura, a um tratamento de cura. A gente sabe que Deus cura de tantas formas, né, Osineide? Na palavra mesmo, a gente vê Deus curando de tantas formas. A gente vê o profeta dizendo para Naamã, vá ali naquele rio, dê tantos mergulhos, né? E ali era uma quebra de orgulho, por exemplo. A gente vê Deus fazendo de tantas formas. Às vezes é com imposição de mãos, às vezes é com a palavra declarada, às vezes é até mesmo no médico. A gente já viu tanto tipo de cura, sabe, Zineide? Às vezes é em meio aos louvores, às vezes num abraço de alguém, Deus nos cura. Eu já vi tanto testemunho de cura diferente um do outro. E Deus é assim, na sua multiforma. E você disse que Deus te conduziu, né? Te deu a paz. Te disse que não era sobre você, era sobre Deus e a sua pregação. E você foi conduzida a um lugar de cura. Nesse caso, você disse para nós que foi através de um tratamento terapêutico, por exemplo. E eu queria te perguntar, agora você como terapeuta, você que já viveu aqui a dor dos seus clientes, né? E você pode ter uma noção do que as pessoas que te procuram, elas sentem. Eu queria que você desse um conselho para quem está em casa. Qual o momento de procurar um profissional? Talvez a pessoa queira alguém para ser curada na própria fala, né? Às vezes a gente falando vai colocando para fora aquilo que está sufocando, ou recebe um conselho bom, ou alguém usa de técnicas, né, para trazer este alívio e essa cura. E fala para a gente qual é o melhor momento para uma pessoa procurar uma ajuda. Márcia, quando nós estamos com uma tristeza inexplicável, eu costumo dizer que se você perdeu um parente e chorou, isso vai passar. Se você está com algum problema financeiro e está triste, vai passar. Mas se essa tristeza não tem explicação, você olha, está tudo bem, mas você não está bem, então essa é a hora de buscar ajuda. Em momento nenhum eu disse que ia atender só os irmãos. Eu atendo todas as pessoas que me procuram, né? Mas sem ser proposital, muitos irmãos me procuram, como você pode ver ali naquele encontro que nós estivemos lá. Muitas mulheres procuram, porque confiam noutra mulher que é cristã, que fala a linguagem dela, né? E quando elas chegam até mim, eu digo sempre a elas, olha, você tem um espírito, uma alma e um corpo, né? Hebreus 4:12, que eu até coloquei aí para a produção, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a visão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, que é o corpo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu explico isso para as pessoas de uma forma leve, com a psicoeducação, mostrando a elas como é que funciona esse corpo, as marcas traumáticas, os traumas que ficam gravados no inconsciente, mesmo a gente dizendo, não, isso foi hoje.
Na terapia, a gente encontra uma criança que está sofrendo, e a gente cuida dessa criança e ela é restaurada. E aí eu coloco, né? Eu coloco muito, às vezes, quando eu estou conversando, outro versículo que eu tenho, assim, como uma palavra que nunca se aparta de mim, é Lamentações 3:21. Quando o profeta Jeremias também em muito sofrimento, porque não pense que uma pessoa que vê o seu povo, principalmente os seus líderes, os homens e mulheres mais fortes, levado ali cativo, Jerusalém arrebentada, Babilônia dominando, e ele disse às pessoas, né, num contexto tão terrível, né, eu quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. E aí, o que é que pode nos dar esperança? É a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes que separa, né, que faz essa separação entre corpo, alma e espírito. E essa palavra que nos cura e que nós cristãos não podemos ser negligentes com nossa saúde. Nós devemos reconhecer as ferramentas que Deus coloca para nos ajudar, pessoas que Deus coloca para nos ajudar. Sabe, Márcia, às vezes o Senhor manda tanta coisa. Depois eu refleti e muitas oportunidades vieram para que eu reestruturasse a minha saúde. Mas às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural. Claro que o sobrenatural vai acontecer na nossa vida, sim, ele acontece. Mas eu fico pensando uma coisa extraordinária. No meu caso, o extraordinário, o sobrenatural veio por meio dessa terapia. Sim. Porque eu conheço muitas outras terapias. Porque eu ia fazendo, sem dizer a ninguém, fazendo. E essa me conquistou. Ontem meu esposo falou assim para mim: você fala que essa terapia te ajudou. Quem te curou foi o Senhor. E eu disse para o meu esposo: quem me curou foi o Senhor, meu amor. Quem me curou foi o Senhor. A terapia foi só uma ferramenta na mão humana para cuidar de mim. E eu posso agora, através dessa ferramenta, ajudar outras pessoas, né? Então, eu quero trazer à memória dessas pessoas que estão sofrendo aquilo que pode nos dar esperança, né? E o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança que nós temos de mais sagrado, né? É o Senhor, é a volta do Senhor. E nesse setembro amarelo, Márcia, eu vi que você fez aí. Eu te chamo de você, pastora, porque você é tão jovem, né? Então eu tomo essa liberdade de Uma te chamar jovem de você. de 40 anos. 14, tem quase idade de ser minha filha, né? Quase 15, tem quase idade de ser a minha filha, né? Então, Márcia, eu digo assim, que nesse setembro amarelo eu já perdi em outros dias, em outros meses, e eu já perdi alunos, amigos, a minha família já foi muito vítima de suicídio, né? Eu já tive pessoas bem próximas a mim, primos, tio, pessoas que cometeram suicídio, e isso é muito triste, porque as pessoas não querem morrer, elas querem se livrar da dor. Então, eu digo, se você está sentindo que está muito triste, que quer se livrar dessa dor, há esperança para você. Glória a Deus. A esperança para você é na palavra e a esperança para você com as ferramentas que o Senhor tem possibilitado a homens e mulheres de Deus estudar, aprender, para poder executar no viver do reino. Glória a Deus. Interessante, Osineide, porque realmente é o mês, é o setembro amarelo, e aconteceu de a gente trazer também aqui uma outra irmã que ela realmente conseguiu se libertar dos sentimentos suicidas, testemunhou aqui pra gente, e você também agora como a profissional que ajuda as pessoas a realmente serem curadas das suas dores e no poder do Senhor, né? Então, interessante porque não foi combinado isso, a gente não trouxe nem você nem ela pensando somente no setembro amarelo. Mas a gente observou, gente, para você que não sabe, o mês de setembro
é chamado Setembro Amarelo, mês do combate, né? Mês do combate ao suicídio. Então, eu creio que hoje Deus está alcançando vidas, lembrando que Ele tem esperança para nós, é em Cristo Jesus, e que Deus nos dá pessoas incríveis para nos ajudar na caminhada, assim como a Osineide pode também ajudar você. Eu quero deixar também aqui o telefone da Osineide. A Osineide também atende online, né? Faz os seus atendimentos aos seus clientes nas terapias online. É uma terapia realmente, ela é terapeuta emocional, não é isso, Osineide? Para ajudar as pessoas a vencerem as suas dores e traumas emocionais. O DDD 84984-8000, não é isso? E também o Instagram nós temos aqui o Instagram da Osineide, ó, o @terapeuta Osineide. Entra lá, segue a Osineide, eu já estou seguindo, gente. Segue a Osineide, você vai ser tremendamente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Eu quero, desde já, Osineide, agradecer a sua participação tão linda com a gente. E eu quero, junto com você, Osineide, orar por quem está nos escutando. Alguém que se identificou com a sua história tão difícil, né? Você é muito corajosa de vir contar esses detalhes e quando você conta, a pessoa que está em casa nos assistindo, passando também por essas dores, a pessoa se sente assim, nossa, tem alguém também que me entende, né? No caso, você entende essas pessoas e mostra para elas que existe uma cura em Deus, existe estratégias de Deus, ferramentas de Deus para alcançar esta cura no poder do Senhor. E eu quero, junto com você aqui, orar, tá, Osineide, apresentar essas pessoas, né, que de repente se encontram em lugares escuros, cavernas, se sentem oprimidas, sem esperança, choram de tristeza sem motivo aparente, né? Vamos orar então, Pai. Nós, diante de tudo que foi dito, Senhor, eu sei que hoje é um dia que, assim como o Senhor fez na vida da Osineide, o Senhor tem escape para essas pessoas que estão em casa. Em nome de Jesus, que elas possam ver agora, né? O Senhor falando com elas, dizendo, vivam, existe uma vida a viver, existe um recomeçar, existe uma novidade a ser vivida, uma alegria de ver o dia brilhar, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez algo novo na vida da Osineide, restaurou a comunhão, deu até a ela, até mesmo um novo olhar para uma profissão, né? Deu um recomeço tão lindo, onde ela está ajudando pessoas. Pai, assim seja na vida dos teus filhos, Senhor, nós clamamos por eles nesta hora, pelo teu escape, Deus, pelo renovo espiritual, que eles saiam dos lugares escuros, em nome de Jesus, e que venha a alegria do Senhor sobre esta vida, e estratégias do céu, para vencer todos os dias, no poder que há, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querida. Um abraço para todas as mulheres maravilhosas, nossas amigas, irmãs em Cristo que estão também em Natal, a família também da Osineide, todos que estão aí na capital e região nos escutando. Fica um nosso abraço aqui também de todos que fazem Avivando Nações, em nome de Jesus. Fica na paz, Osineide. E você também, telespectador, você vai nos encontrar segunda-feira, a partir de 10 da manhã, nós estaremos retornando aqui no programa com mais bênção para você. Um beijo e um abraço para todos. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Até mais, queridos. Um grande abraço para todos. Paz, querido. Paz, querido. Obrigada pela oportunidade. Amém.